primeiro pré-requisito. Se um professor ele quer transmitir alguma coisa com segurança, ele precisa ter uma boa experiência naquele movimento que ele quer transmitir para o aluno, tá certo? Isso dá muito mais referencial, dá referencial de linguagem, né, para ele, tá certo? Então é muito importante que ele tenha essa experiência bem fundamentada dos movimentos que ele quer passar para o aluno, ok? Ou seja, professor de Pilates tem que treinar, gente, tá certo? Tem que fazer aula com outro professor, tem que ter a sua autoprática, isso é muito importante, ok? Isso te dá instrumentos de linguagem, né? Para que você possa passar o que você quer para o seu aluno. Esse foi o primeiro, ok? A Fê está falando um outro aqui, ó, que é a gente estabelecer com o aluno, né, uma linguagem universal, que é a linguagem do Pilates, ok? Lembra que eu falei para vocês que o Pilates, que a gente trabalha, na verdade, dentro, né, desse universo do Pilates, primeiro que o Pilates ele é uma linguagem, né? Ele é uma linguagem que se estrutura de duas formas. A primeira forma é uma linguagem verbal, né? Onde ele tem os seus conceitos próprios, né? Ele tem as suas figuras de linguagem própria, as suas representações em imagens próprias, né? O Pilates tem tudo isso. E principalmente ele se fundamenta dentro de uma estrutura de linguagem verbal, né? Estabelecida por conceitos, nomes de exercícios. Tudo isso tem que estar, você tem que, na verdade, começar a educar o seu aluno a ele reconhecer tudo isso. Tá certo? Porque senão você não consegue estabelecer com o seu aluno, dentro do seu processo, né, de ensino-aprendizagem, você não consegue estabelecer com ele referenciais. E isso acaba entravando a sua aula. Se o seu aluno não souber que um The 100 tem um padrão de movimento, né, inicial, depois uma execução e um padrão final, toda vez você vai precisar construir com ele na aula aquele mesmo padrão. Então, quando você estabelece um código com ele de que o The 100 é feito daquela maneira, com aquela respiração, com aquela estrutura de movimentos corporais, a partir do momento que ele associa isso ao nome, fica muito mais claro e mais fácil para quem está de longe simplesmente falar assim: meu aluno, por gentileza, nós vamos começar pelo The 100. E o cara vai. Entende? Então só que o problema é a questão da construção, né? Se a gente não fez isso anteriormente, quando chega no atendimento, na hora do atendimento à distância, aí obviamente a coisa se complica. Depois eu falei sobre uma terceira questão. Olha, muito bem, dona professora Adriana Batistella, hein? Inter-relação entre os componentes verbais e não verbais. Você estudou meu PDF. Você estudou meu PDF, hein? Gostei. Ó, vou te dar estrelinha. Vou dar estrelinha no seu caderno. Estrelinha, muito bom. Isso aí. Toda comunicação, ela tem componentes verbais e ela tem componentes que são não verbais, ok? Do ponto de vista da comunicação de um atendimento online, né, de um atendimento à distância, os componentes não verbais que a gente pode utilizar, eles são relacionados com a questão da inflexão da voz. Então, o tom da minha voz, né, aonde eu consigo chegar com a minha voz, o ritmo que eu posso determinar para o meu aluno, com o meu padrão de voz, a cadência, tudo isso propõe para ele, na verdade, uma certa dinâmica de movimento. Muito bom, Adriana, muito bom. Tá certo? Então eu consigo comunicar alguns aspectos do movimento para o meu aluno, né? Simplesmente alterando justamente, né, esse ritmo da minha voz, no sentido de alguma coisa em que eu preciso, né,
colocar com uma certa inflexão e de repente no momento da aula alguma coisa em que eu preciso, né? Lembra que eu falei da questão do vale, tá certo? Então eu vou lá em cima e eu volto. É importante isso, né? Para que o aluno, na verdade, não fique aquela coisa só, né? Uma coisa morna, né? Uma coisa homogênea, ok? E o quarto aspecto, até agora eu só estou na parte da revisão, hein, gente? O quarto aspecto que eu falei para vocês, alguém arrisca aí? Quarto aspecto, que é o mais importante para hoje, ok? Que está relacionado com a consciência corporal ampliada do aluno, ok? Quanto mais consciência corporal o aluno tem, né? Isso mesmo, exatamente, ok? Quanto mais ele amplia, né, a consciência sobre o próprio corpo, muito mais fácil vai ser você que está longe, né, conseguir comunicar para ele as coisas que você quer. Tá certo? Parece óbvio isso, mas às vezes a gente não trabalha com todo o potencial que esse pré-requisito tem nas nossas aulas, ok? Principalmente quando a gente linka com o universo do pré-pilates.